Alguma vez na sua vida você recorda de que participou de uma campanha cujo propósito era conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? O que foi que aconteceu sobre o fazer a tua vontade? Revela-me, Senhor, a tua vontade. Sonda-me, Senhor, esquadrinha o meu coração, pois farei a tua vontade, viverei segundo a tua palavra. Deixe de lorota, rapaz. E o que foi profetizado por Jeremias cumpre-se nos dias dos apóstolos. O renovo de Davi, o Senhor, justiça nossa, implanta um novo concerto. Assim como Moisés profetizou nos seus dias. Você conhece os mandamentos que correspondem a este novo concerto? É por isto que estamos produzindo este material para lhe auxiliar neste conhecimento que é de extrema importância para as nossas vidas. E se você conseguir ter a compreensão deste material, fique certo de uma coisa, que a sua vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Pois assim como mudou a nossa vida, temos a esperança e a convicção de que se você entender o que nós vamos produzir, certamente a sua vida mudará da água para o vinho, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as nossas pautas e vou lhe mostrar que não é preciso você fazer campanha para conhecer a vontade do seu Deus e também conhecer este novo concerto. Se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com o seu amigo nos seus grupos de WhatsApp. Meu irmão, este canal foi desenvolvido para abençoar a sua vida. Então, meu irmão, abençoe também o seu irmão, em nome de Jesus Cristo. Vamos para o desenvolvimento do vídeo. Como você observou a estrutura da lição na manhã deste domingo, ela tem uma projeção escatológica. E quando observados, nossos alertas têm que serem ativados, porque é um caso muito sério que pode acontecer comigo e com você. E o que é muito interessante neste ponto de vista é que nós nunca nos colocamos em uma possível possibilidade de que isto possa acontecer. Nós nos esquivamos sempre. Certamente, esta foi uma das principais pautas discutidas na sua sala, com seus colegas, com seu professor, com seu dirigente, com seus pastores, etc. Assim como foi abordado sobre o homem prudente e o homem sensato, aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha e o que constrói areia, ou seja, a casa que tem como alicerce areia e a outra rocha sólida, é claro, né? Confesso aos senhores que não me prendi no homem sensato, nem no homem prudente, e muito menos naquele que diz Senhor, Senhor, na sala presencial. Preferi investir tempo na estrutura do contexto destes homens. E quais são suas estruturas? No primeiro caso, que é o que diz Senhor, Senhor, sua estrutura pode se resumir em fazer ou não fazer a vontade do Senhor. No segundo caso, que é o homem prudente, se resume em construir sua casa em uma rocha. Esta é a causa. E o oposto deste, o outro constrói a sua casa em um terreno arenoso. Simplificando estes três casos, no primeiro, nós temos a vontade do Senhor, no segundo, nós temos a rocha, e no terceiro, nós temos o terreno arenoso. E nestes propósitos, desenvolvemos nossa sala presencial e desenvolveremos este vídeo. Parece ser tão simples, mas não é. Eu pergunto para os senhores que estão do outro lado da telinha, me respondam qual é a vontade do seu Deus. Me respondam a fundamentação desta rocha. Não vale você simplesmente dizer que esta rocha é Cristo. Quando nós produzimos uma resposta como esta, isto mostra o quanto nós somos raso no que se diz em conhecer as Escrituras.
Se você se comporta da forma, por exemplo, em dizer que tudo se resume a isto e ponto final, você é muito raso. Pois eu estou lhe dizendo que existem coisas extraordinárias a ser observada, que eu sei que você não fez isso com os seus alunos, presencialmente, na EBD. Vou lhe dar um exemplo para ilustrar o que eu estou tentando dizer para os senhores, que existe tanto a ser observado, que quando começamos a fazer, fica difícil de parar, porque um assunto fica puxando o outro. Então é quase impossível de se chegar a uma conclusão final quando se observam suas fundamentações. E o exemplo para lhe ilustrar isto é o gráfico da Bolsa de Valores, que eu tenho certeza que você em algum momento já observou pelos telejornais, aquele gráfico que vez ou outra está em vermelho, às vezes está em verde, ou seja, são as propostas de venda e de compra, e de acordo com a demanda, aquela proporção do gráfico ela vai oscilando. Naquele desenho, aparentemente, você não consegue ver nada de interessante. Você só simplesmente consegue distinguir ele subindo ou às vezes descendo. Mas a sua estrutura, a sua fundamentação, você não consegue ver a olho nu. Porque na medida em que você dá um zoom naquele gráfico, você vai observar que aquele gráfico é formado por candles. Candles de venda e candles de compra. E mesmo após você dar este zoom no gráfico e conseguir ver que aquele gráfico é formado por esses candles, você não consegue identificar e ver claramente a formação de cada candle. Ou seja, quem está por trás de cada candlezinho daquele que forma aquele gráfico que você vê no jornal. E o que eu estou lhe mostrando aqui hoje, através deste vídeo, são 2 candles que nós vamos estudar sobre eles. Você não sabe o que está na estrutura daqueles candles. Quando você começa a analisá-los, você vai observar a quantidade de movimentação que tem em cada um, que impulsiona seu crescimento para cima ou para baixo. E assim eu resumo o que eu estou mostrando para os senhores aqui sobre a questão da vontade de Deus, do Senhor Jeová, do Pai, do meu Pai, assim como o Senhor está descrevendo aqui no texto, e também da rocha. Nós vamos observar sua fundamentação, sua estrutura. Que se você conseguir chegar a este entendimento, acredite, meu irmão, a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Então vamos para o nosso texto para me lhe mostrar a construção e a fundamentação deste primeiro candle. Qual candle? A vontade do Senhor Jeová, do meu Pai. Como você pode observar inicialmente, temos a apresentação da nossa última lição desse trimestre. As lições novas já estão disponíveis e no próximo domingo vamos estar iniciando este novo trimestre, que é tremendo. E vamos confirmar se, como cristãos, temos uma identidade. E é muito difícil em nossos dias chegar a esta conclusão, porque nem sempre a imagem que se vende, de fato, representa a persona de cada indivíduo. E este é o nosso texto. Seu início já tem uma projeção escatológica, nos levando para o grande dia do Senhor, mas esse não é o assunto que nós vamos nos prender, como já lhe disse anteriormente, mas sim é o nosso primeiro ponto da nossa primeira pauta, que é a vontade do meu Pai. Este é o candle que vamos conhecer sua estrutura e sua fundamentação. Você pode dizer, não tem nada aí. Então, se aqui não tem nada para ser observado, me diga qual é esta vontade que o Senhor Jesus, na continuação do Sermão da Montanha, ele está passando aqui para os seus apóstolos, o que ele está tentando, dizendo aqui para os seus. Você consegue me responder o que é que o Senhor Jesus está dizendo para os seus? Que vontade é esta? Porque se você observar a estrutura do sermão, este termo é usado pela primeira vez aqui. A vontade do meu Pai. Então, meu irmão, qual é esta vontade? Que vontade é esta, Senhor Jesus? E não podemos nos esquivar sobre este assunto,
Por quê? Veja a construção do texto. Porque este é o motivo. Qual o motivo? A vontade, fazer a vontade do Senhor meu Pai, do Senhor Deus. Esta é a causa, é o motivo, a razão pela qual nós entraremos no reino dos céus. Então, se a vontade do meu Pai não é importante eu conhecê-la, o que Jesus está mostrando aqui para os seus apóstolos, me diga, meu irmão, minha irmã, como é que eu vou entrar no reino do céu se eu não conheço a vontade do meu Pai, se eu não conheço esta vontade que o Senhor Jesus está proferindo para os seus apóstolos, juntamente com os seus discípulos? Pois uma vida inteira nós nos prendemos a este indivíduo que chega diante do Senhor, dos senhores, com esta argumentação, com esta exposição. O Senhor Jesus não revela a sua exposição no versículo 21, mas no versículo 22, ele já revela a exposição e a argumentação destes homens. Eles chegarão diante de sua presença com esta alegação. E sobre esta perspectiva, nós nos prendemos por uma vida, esquecendo de algo extraordinário que tem neste texto, que estou levantando esta questão agora, neste momento, para que você consiga observar de uma forma e uma perspectiva diferente, que os mistérios estão muito além daquilo que nós aprendemos desde nossa infância dentro da congregação. Porque temos que ficarmos atentos, porque o que existe neste texto é de extrema preocupação, como disse anteriormente, que os nossos alertas estejam acionados e ligados 24 horas por dia, porque nós corremos o risco. Qual o risco? De não conhecermos, de não sabermos qual é a vontade do Senhor. Se nós não a conhecemos, isto já corresponde a 50% da nossa entrada neste reino. Porque não adianta somente conhecer. Não adianta só conhecer. Existe um outro ponto de extrema importância que foi desenvolvido com você na sala presencial. Que ponto é este? Praticar. Pôr em prática aquilo que aprendemos, que ouvimos primeiro, que aprendemos, que processamos. E aí, sim, nós vamos desenvolver praticando. E o Senhor já diz isto aqui no texto. Veja comigo aqui o texto. Ele já começa o texto dizendo: nem todos, ou nem todo o que me diz. Nesse nem todo, nós temos o desenho da massa, de uma grande multidão, de todos, de todos. E ele filtra a sua palavra. Mas esta massa nem todos obedecerão. Como é que eu sei disso? Aqui na continuação do texto. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quer dizer que nem todos farão a esta vontade. Ou seja, nem todos obedecerão ou conseguirão fazer aquilo que ouviram. E aqui, inicialmente, eu já tenho os dois personagens do versículo de número 24 seguinte, que são o insensato e o prudente. E algo muito interessante entre esses dois personagens, que é de extrema importância que a gente desenvolva alguma coisa. Porque, observe, tanto o prudente como o insensato, ambos constroem a casa. Os dois, eles têm a sua construção, eles conseguem edificar a sua casa. A diferença entre os dois é a fundação aonde eles escolheram para construir sua casa. Observem que os dois constroem as suas casas. Se os dois constroem as suas residências, as suas construções, então aparentemente, meu irmão, não tem como você saber quem é quem. O único filtro para distingui-los é vindo uma enxurrada. Porque com a enxurrada, aquele que construiu sua casa sobre a rocha, a sua casa permanecerá após a enxurrada. Agora o outro que construiu a sua casa
em um terreno arenoso, com a enxurrada, a sua casa vai desmoronar. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou tentando lhe mostrar que parece, olhando para você, inicialmente, o seu comportamento descreve literalmente uma pessoa que construiu a sua casa sobre areia. Não sou isso, não sou o que você está desenhando. Pois me diga por que você mostra-se abalado, desesperado, angustiado, que parece que o mundo à sua volta se acabou. Pois este não é o comportamento de quem tem uma casa construída sobre uma rocha. O estágio de desespero, de agonia, de incertezas, isso não compete àquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Você sabe qual é a diferença? Que o que constrói a casa sobre uma rocha, ele descansa no seu Senhor. Ele tem a garantia, tem a certeza de que o seu Senhor estará ali presente. E como é que você se comporta como se tudo à sua volta se acabou? Acaso a sua construção foi sobre um terreno arenoso? O que parece é que tudo que acontece no mundo só resvala na gente. O impacto primeiro é em nós. Nós somos o primeiro a serem impactados, a sermos atingidos. Todo vento de doutrina parece que só sopra na minha casa, só sopra na sua vida. Meu irmão, a única explicação lógica para isto é que, aparentemente, os nossos fundamentos não são tão sólidos. Mas nós não dizemos que a nossa rocha é Cristo. A questão é que, como Cristo mostra na construção do seu texto, é que todos ouvem, mas nem todos obedecem. E aqui pode estar o gargalo das situações que está envolto da minha vida. Eu ouvi como um bom ouvinte, mas não consegui aprender como um bom discípulo. E com isto, obviamente, não vou conseguir praticar, que é o grande segredo, é o grande gargalo. E o praticar é o que corresponde aos outros 50% que me garante de eu entrar neste reino. Que reino? O reino de Cristo. Eu tenho que ouvir, processar e praticar aquilo que aprendi. Se eu não pratico, todos os ventos, todas as tempestades que se formarão, você pode ter uma certeza de que a minha edificação ela vai se abalar. E corre o risco de ser demolida. Então, como é que nós vamos obedecer se nós não conhecemos esta vontade? E já vou lhe adiantar aqui de antemão. Não precisa você fazer campanhas de oração ou qualquer outra que seja para você saber qual é a vontade do seu Deus. Não precisa você fazer isto. Você está perdendo tempo quando você faz isto. Vou lhe dar 3 referências aqui para você conferir isto, porque de repente eu possa não me lembrar de frisar sobre este assunto. A primeira está em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. A segunda está em Efésios, capítulo de número 4, versículos 23 e 24. A terceira está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Confira, se você não está perdendo tempo. Voltamos para o texto e vamos compreender qual é esta vontade que o Senhor descreve aqui no encerramento do seu discurso para os apóstolos com os discípulos. Certamente esta seja a segunda vez, de uma forma incisiva, que Cristo está proferindo sobre esta vontade. E ele está mencionando aqui no versículo de número 21. A primeira vez que Cristo faz menção de uma vontade a ser cumprida é no cenário do seu batismo, em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 15, no cenário do seu batismo, aqui juntamente com João Batista.
Quando ele discute mais João sobre quem batiza quem, aí ele convence João Batista quando ele profere pela primeira vez sobre algo a ser cumprido, que João sabia do que se tratava. Aqui está a palavra que ele fala para João, porque assim convém cumprir toda a justiça. Cumprir o quê? Aí em Mateus capítulo de número 5, ele nos faz esse desenho do que deveria ser cumprido. Versículo de número 17 já foi assunto de lições anteriores. O que ele viria cumprir? Qual era toda esta justiça do seu Deus, do seu Pai? Aqui está. Era o que estava escrito ao seu respeito na lei de Moisés e pelos profetas. E em Lucas, capítulo de número 24, 44, ele estende este leque. Observe na segunda parte do texto como ele estende o leque. Na primeira, lá em Mateus, capítulo de número 5, você tem a lei de Moisés e tem os profetas. E aqui ele adiciona também o que foi escrito a seu respeito nos Salmos. Este é um breve resumo da justiça de Deus que competia a ele cumprir. Então você pode observar que tem muita coisa, muito material para ser desenvolvido, tanto na lei de Moisés, que é a Torá, como pelos profetas maiores e menores, como pelos salmos. Com isso, já estou lhe dando a base da fundamentação que temos para a construção de onde encontrarmos a vontade do Senhor. Você quer uma dica por onde começar? Pegue uma caneta ou um lápis com um papel, que eu vou lhe dar as referências correspondentes a cada cenário. Enquanto você organiza este material, no seu retorno para este pensamento, não esqueça de se inscrever no canal, faça seu comentário, deixe o seu like ou deixe o seu dislike, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, enfim, abençoe meu irmão, seu irmão, em nome de Jesus Cristo. Você já organizou? Então anote as referências. Você pode pôr como texto base Lucas, capítulo de número 24, versículo 44. Neste texto você tem a expressão Lei de Moisés, Profetas e Salmos. Lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 15 ao versículo de número 19. Os profetas. Anote nesta ordem que você terá uma compreensão melhor dos textos. Jeremias, capítulo de número 23, versículo 5 e versículo 6. Jeremias, capítulo de número 29, outro texto, versículo de número 10. Ainda Jeremias, capítulo de número 31, versículos 31 e 32. Capítulo 33, versículo 14 e o versículo de número 15. E Isaías, capítulo de número 53. E estas referências a respeito dos profetas se estendem. Ela é longa. Aqui estou lhe dando apenas um macete para você começar a ter um entendimento sobre este assunto. E no que corresponde aos Salmos, você pode registrar no seu caderninho versículo ou capítulo de número 21 e o capítulo de número 22. Todas estas referências, se você fizer o download do dossiê, você vai encontrá-las discriminadamente correspondente a cada categoria, ok? Agora você já tem a fundamentação da vontade do Senhor. E a partir de agora nós nos fundiremos com a segunda pauta deste vídeo, sem sairmos da primeira, mostrando para você como é que Cristo fundamenta a sua palavra para os seus apóstolos e discípulos, criando um respaldo incontestável diante dos mesmos. Ou seja, o que ele proferiria a partir daquele momento seria incontestável com a argumentação desta, pois ele precisava de uma argumentação sólida para mostrar para os seus apóstolos o que ele registrou no versículo de número 24, onde ele fala pela primeira vez na primeira pessoa. Você consegue entender o que eu estou lhe falando? Cristo nunca deu testemunho de si mesmo. Ele nunca falou de si mesmo.
Ele nunca se apresentou nem para os apóstolos, nem para os discípulos, e muito menos para a multidão, na primeira pessoa. Ele sempre tem o objetivo e o propósito de apresentar o Pai no primeiro plano. Mas aqui, pela primeira vez, ele se apresenta na primeira pessoa do singular. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Você só consegue ter a compreensão do texto de número 24 de Mateus se você tiver ciência ou a compreensão de qual é esta vontade que ele se referiu no versículo acima, no versículo 21, a vontade de meu Pai. Se você não compreender que vontade é esta, você não consegue estruturar esta fala de Cristo para os seus apóstolos e seus discípulos. E se você me observar nesta perspectiva, Cristo está na segunda pessoa e Deus vem sempre em primeiro lugar. Se você olhar por essa perspectiva que eu estou lhe desenhando, que Cristo está falando na primeira pessoa. Mas, se você voltar e observar como eu estou lhe desenhando, você vai ver que ele continua em segundo plano. Mas essa não é a discussão que eu quero fomentar aqui neste material. Vamos desmontar este Kendo e vamos ver quem está por trás de sua construção. Que vontade era esta? A grande vontade do Senhor Jeová era a redenção de Judá e a segurança de Israel. E para este projeto ambicioso, o Senhor teria que suscitar de Davi um renovo. E a missão deste renovo, além de ser rei, ele praticaria juízo e justiça na terra. Pois estas coisas os homens não conseguiam mais produzir diante de sua presença. E quando ele começasse a fazer estas coisas, ele seria nomeado, ou daria o nome a ele, de O Senhor, Justiça Nossa. Esse seria o seu primeiro nome. E sendo conhecido desta forma, tudo que viesse projetar seria incontestável. E nele quem? Neste renovo que é rei e seu nome é o Senhor, Justiça Nossa, o Senhor apresentaria um novo pacto por meio deste. Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 31 e 32. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na edição corrigida, aqui em lugar de aliança, nós vamos encontrar a palavra concerto. Não conforme a aliança ou concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança ou concerto, apesar de eu os haver desposado, diz quem? Diz o Senhor. Que concerto ou que aliança era essa, feito com os pais de quem? Esta aliança corresponde à lei de Moisés, como ficou bem conhecida. E você observa ainda neste texto porque que ele está propondo uma nova aliança, porque esta primeira eles a violaram, mesmo depois de desposado. Quando você observa a expressão do profeta, segundo a revelação que está sendo lhe dada, e o próprio Senhor está dizendo que eles invalidaram, não significa dizer que a lei ou a aliança já não valia mais. Não. O que você não consegue ver aqui com esta expressão é que eles não conseguiam cumpri-la. Por isso que era necessário que pudesse vir um renovo da tribo de Davi e que este pudesse, com juízo e justiça, cumprir tudo que ele tinha determinado nesta primeira aliança. Eles não conseguiram. E como eles não conseguiram cumprir, o Senhor já tinha o desenho
de um novo pacto, a fim de que eles pudessem cumpri-lo. Nós estamos desenhando aqui a vontade do meu Pai. Esta é a vontade do seu Pai, que ele está mostrando aqui para os seus discípulos de uma forma cirúrgica. E o profeta Jeremias, ele traz a revelação de que este concerto o Senhor já tem idealizado no seu coração muito antes de Cristo ou o renovo de Davi se manifestar. Observe a continuação do texto, que é o versículo de número 33 e o de número 34, como o Senhor descreve o conceito, o desenvolvimento, como ele deve moldar este novo concerto, esta nova aliança. Versículo de número 33. Mas esta é a aliança, ou concerto, na edição corrigida, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Este sempre foi o propósito do Senhor, que à primeira vista foi negado pelos filhos de Israel lá no Monte Sinai, quando o povo pediu que Moisés subisse. Mas o Senhor estava esperando que o povo subisse, porque esse era o propósito. O propósito do Senhor não era entregar suas leis em tábuas, mas sim selá-las no coração do povo. Mas eles não quiseram. E o Senhor já tem um plano B para que o propósito original viesse a se cumprir. E o texto de número 34, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você certamente não está conseguindo ver o que vou lhe mostrar agora. Observe inicialmente aqui na segunda parte do texto de número 33, a minha lei no interior. Se lembre que a lei que foi violada, que foi entregue aos filhos de Judá e aos filhos de Israel, eles violaram. A lei que foi entregue a eles através de Moisés. E esta lei se aplicaria ao campo físico, diferente deste novo pacto que estará dentro do coração, no interior do homem, o campo espiritual. Observe o que Cristo está construindo no Sermão da Montanha. As mudanças dos estatutos que ele fez usando o princípio das leis de Moisés, levando para o campo espiritual, exatamente como ele desenhou aqui para o profeta Jeremias, muito antes da sua encarnação. Esta é a vontade do meu Pai. Então não é simplesmente a vontade. Você consegue observar que não é pouca coisa que corresponde a esta vontade? Tudo que Cristo passou para os seus apóstolos até aquele momento era segundo a vontade do seu Pai. É esta que é a vontade. Qual é a vontade? Ele está implantando um novo concerto, uma nova aliança com poder espiritual, no campo espiritual. Com esta nova aliança, o homem não ficará mais impune sobre as questões espirituais, sobre os pensamentos, sobre os desejos. Tudo será julgado, e o princípio de julgamento e a base de julgamento é estes estatutos que está sendo desenhado por Cristo no Sermão da Montanha. Tudo vai ser colocado no grande tribunal. Ele já está desenhando aqui a partir do versículo de número 21. Como vai ser esse negócio lá? O seu julgamento não vai ter base naquilo que disse ou me disse. Vai ser passado pelo fogo, vai ser passado pelo seu crivo. E ele é justo juiz. E se você atentar para o que marquei aqui na tela, você vai observar que não é simplesmente ensinamentos. O Senhor está implantando lei. E lei, meu irmão, são equivalentes a mandamentos.
Para que você tenha a compreensão do texto de número 24 do capítulo 7 de Mateus, e reforçando tudo que já dissemos aqui anteriormente, é preciso eu lhe transportar para Deuteronômio, capítulo de número 18, versículos de número 15 ao versículo de número 18. Mas vamos fazer menção, você pode conferir o texto completo aí na sua casa, mas o que vamos frisar é o versículo de número 18, onde está a chave da nossa fala. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo de número 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Você consegue ver alguma coisa similar com o que está sendo desenvolvido no Sermão da Montanha, aqui nesta visão que o povo de Israel está recebendo através do seu profeta, o grande Moisés? É por esse motivo é que Cristo está usando estes termos aqui no versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Ele está deixando bem claro que ele é o profeta que Moisés anunciou. E todo aquele que não praticar, o Senhor requererá um acerto de conta com estes que, ouvindo a sua voz, resolveram não praticar aquilo que ouviram. E por esse motivo é que você vai encontrar o texto de número 24, o Senhor fazendo um desenho muito claro do que foi anunciado muito antes dos seus dias. Então não vai adiantar você ser um bom ouvinte e não praticar. E a partir deste pensamento é que começamos a desenvolver ou revelar a estrutura do segundo cânon. Qual é o segundo cânon? É a rocha. Que rocha é esta que Cristo está desenhando aqui para os seus apóstolos? E a partir de hoje, quando você for questionado sobre quais são os teus fundamentos, você vai ser bem mais específico do que antes, quando simplesmente você mencionava que era Cristo, e este Cristo é justamente a rocha que a sua casa é construída. Mas quando vem a tempestade, você se abala. Quando vem as dificuldades, o negócio aperta, você se desespera. Então, peraí, que tipo de construção é essa se você diz que é Cristo? Isto porque você não atentou em conhecer a formação desta rocha. E o próprio Cristo já nos desenha esta formação no começo do texto. Observe comigo. E todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Você nunca conseguiu fazer uma interrogação se questionando de quais palavras seriam estas? Quais são estas palavras que devem ser praticadas? Ou você anda praticando alguma coisa em nome de Cristo, dizendo que foi Ele quem lhe instruiu que o fizesse, sem que você tenha compreendido a essência deste texto? A essência de sua fala, do seu pensamento? Cumprindo segundo o propósito que foi determinado em tempos antigos? Olhe bem para este texto que vou lhe transcrever o que ele está dizendo com estas minhas palavras. O que ele determinou em Mateus, capítulo de número 5, 22 e 25, sobre a questão de não diminuir o seu irmão. E quando você ofertar e se lembrar que este ou que alguém tem alguma coisa contra você, você deixar a sua oferta no altar e procurar se reconciliar com ele. Você já ouviu suas palavras, agora compete que eu e você as cumpre. Você já cumpriu ou você está cumprindo? Você cumpre estas coisas?
Mateus 5, versículo de número 28, sobre a questão do adultério, trazendo do campo físico para o campo espiritual. Agora, se tu olhar para uma mulher e intentares no teu coração desejando-a, tu já cometestes adultério com ela. Tu fletas por onde você tem passado, onde você frequenta. Você tem dado um psil, adjetivado estas meninas. Estes são os mandamentos que Cristo está transcrevendo para os seus apóstolos e discípulos e para a geração futuras que nos alcançaram em nossos dias. E eles são vigentes. Você já ouviu também do mesmo Cristo, da mesma fonte, que não compete que eu e você façamos juramento pelo céu, pela terra, ou por qualquer outra coisa, mas que simplesmente a minha palavra, a sua palavra, seja sim, sim, não, não. Estas são as palavras que Cristo está proferindo aqui no versículo de número 24. Esta é a nova lei que o próprio Deus já desenhou pelos seus profetas, que faria para o seu povo, e que sua proporção não seria restrita a uma tribo, mas seria de nível universal. Você já conseguiu abrir mão da sua vingança? Porque este também é o mandamento que Cristo desenvolveu aqui no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5, versículo de número 39. Não resistais ao mal, não se vingue. Você já deixou de fazer caridade ou boas obras para ser visto pelos outros, pelos homens, pelas mulheres, pela sua congregação, pela sua cidade? Ou você já esqueceu do ensinamento de Cristo em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 1? Estas minhas palavras. E nunca esqueça em nenhum momento que esta é a vontade do meu Pai. Versículo de número 21. Porque agora você conhece qual é esta vontade. Se você já conseguiu se policiar sobre estas questões, certamente você já tem se policiado sobre a questão de fazer suas orações. As nossas orações já não podem ser ou terem motivos para chamar a atenção de A ou de B. Tem que ter direção certa. Se for para ser ou ter reconhecimento, se tivermos, aquele já é o nosso pagamento. Agora, se não é para sermos reconhecidos ou ser o centro das atenções, o Senhor nos recompensará. Nos recompensará com o quê? Nos recompensará com a resposta, com a solução dos nossos problemas, com aquilo que tanto almejamos, com o propósito de nossas causas. Quais são estas palavras que Cristo está dizendo no versículo de número 24? Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 15. As instruções para ser perdoado. Quais são essas instruções? Você quer perdão? Perdoe também. Perdoe o seu irmão. Perdoe para que você possa ser perdoado diante do seu Deus. Perdão por perdão. Isto é mandamento. Isto é lei. Ou por acaso você já esqueceu o mandamento que corresponde à questão da ansiedade? O motivo de estarmos ansiosos, que parecem que nós não cremos, nós não acreditamos, nós não temos esperança, porque tudo nesta vida nos aflige, nos abate, nos constrange, nos humilha, nos põe para baixo. E neste mandamento que está em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 31, eu cito o Salmo de número 23 e versículo de número 1. O Senhor é o meu, é o teu, é o nosso pastor. Tenha certeza de uma coisa, tudo pode nos faltar, mas Ele não nos faltará. Você tem a garantia de que o seu pastor nunca lhe faltará, nunca lhe abandonará, nunca deixará você desprovido, meu irmão. Com isto, aplique tudo o que ele tem instruído para os seus apóstolos, que são seus fundamentos estes
que foram usados para construir as doutrinas as quais nós conhecemos. Pare de julgar teus irmãos, não julgue-os, para que você também não caia na mesma malha. Este é o mandamento que está no capítulo de número 7, versículo de número 1, desenvolvido para os apóstolos no Sermão da Montanha. E por fim, ameis uns aos outros. É um mandamento que Cristo desenvolveu em João, capítulo de número 13, versículo 34 e versículo de número 35. Este é o novo concerto que é dado a nós através de Cristo. E neste novo concerto, eu não preciso de um juízo ou de um juiz para julgar as minhas causas. Porque eu sou o meu próprio juiz, que nós chamamos, vez ou outra, por consciência. Não esqueça do que eu lhe apresentei sobre a vontade do Senhor, se não se cumpre o que ele revelou para os seus profetas. Agora a sua lei está dentro de cada um de nós. Ele conseguiu implantar esta lei dentro do nosso entendimento, dentro do nosso ser. Mas você só tem este entendimento de que esta lei é uma realidade dentro da sua vida quando você acredita ou crê naquele que foi enviado. Observe o entendimento do apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 15. Cristo é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, meu irmão, não abra mão da existência destes mandamentos, nesta nova aliança, neste novo pacto, que já está em vigor há 2000 anos. Você não pode, de maneira nenhuma, esquecer, nem por uma fração de segundo, o propósito do primeiro pacto para Israel. Qual era o propósito? Se eles cumprissem, eles tinham a garantia de tomar por possessão a terra prometida. E com muita dificuldade, eles conseguiram entrar na sua possessão, mas não conseguiram a supremacia da vontade de Deus. Você conhece a história, você conhece as batalhas que houve após entrarem dentro da terra prometida. Não foi tão fácil conquistar outros campos. Não foi tão fácil desapossar certas gerações que já residiam naquele território. E por não conseguirem cumprir tudo conforme o Senhor tinha exigido da parte deles, aqueles povos que ficaram dentro da terra viraram problemas futuros para eles. E diante deste novo pacto, esta nova aliança, esses novos mandamentos, não é diferente para a igreja de Cristo. O cumprimento destes é a garantia da entrada na Nova Jerusalém, no reino eterno de Cristo, para que você possa entender que a nossa casa, ela só está edificada nesta rocha quando eu cumpro todas estas palavras, todos estes mandamentos que Cristo determinou para o seu povo. Isto significa dizer que a resistência da sua vida, da sua casa, é de acordo com como você se comporta diante destes mandamentos. Você é apenas um ouvinte? Um bom ouvinte? Não seja só ouvinte, porque isto não certifica a sua construção sobre esta rocha. O que lhe certifica é praticar todos estes mandamentos, é fazer destes mandamentos minha regra de vida, porque tenha convicção de que estes é a garantia de adentrarmos a Nova Jerusalém. Um propósito parecido com o propósito do pacto anterior. Veja suas semelhanças, como ambos se harmonizam em sua estrutura. A grande diferença, como já mencionei no vídeo anterior, é que a primeira aliança, ou o primeiro pacto, a sua estrutura era olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura. E neste novo pacto,
nesta nova aliança, aquele que a determinou, ele deixa bem claro que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ou seja, os seus ensinamentos é suave. E o que é exigido que eu faça e que você faça, e o que é exigido que nós venhamos a cumprir, é leve. Então você não consegue perdoar seu irmão? Você não consegue liberar perdão? Que tipo de pessoa você é? Esta é a nova aliança. Estes são os mandamentos. A sua ordem, com todas as suas referências, estão no dossiê que estou deixando aqui no link abaixo para você fazer o download e acompanhar de pertinho. Tenho certeza de que se você conseguir entender o que estamos desenvolvendo aqui, você saltará na sua vida espiritual, na sua vida física. A sua vida não será mais a mesma pelo poder do conhecimento. Este é um material inteiramente gratuito, feito para abençoar você e sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus.